Podemos começar, Ruela, Grace. O pessoal está aqui já. Ok. Nós vamos fazer a prece, então, para iniciar. Aproveitar e lembrar, Maurício, desculpe de você que estou com minha voz. Eu vou fazer. Lembrar do amigo aí que desencarnou, Keloí Lascos. Vamos vibrar juntos por ele, não, rapaz tão jovem, né? Então vamos. Você faz a prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui juntos, para aprendermos juntos de coisas da alma, do espírito, coisas importantes para a nossa evolução, para a nossa vida, para a compreensão da vida e para seguir sempre na direção do Pai. Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ajude na nossa caminhada, que os bondosos amigos espirituais, que sempre nos intuem e nos protegem, estejam conosco, sempre, para que possamos sempre buscar o melhor caminho para a nossa evolução. Ampara a casa que nos acolhe, ampara essa casa, esse centro espírita, que está buscando também a compreensão, o entendimento, o estudo, e que haja muita paz em todos os corações. Graças a Deus. E vamos também, nesse momento, por alguns segundos, vibrar pelo nosso irmão Keloí Lascos, que desencarnou de uma forma tão inusitada, Senhor. Olhar para esse irmão, que os bons espíritos possam recolher e estar auxiliando esse irmão nesse desencarne tão violento, tão repentino, e que sustente também a sua família. Que as nossas vibrações de amor, de paz, de serenidade, possam chegar até o nosso irmão. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bom. A gente está estudando, então, o livro 1, e o livro 1 ele vai falar de Deus, da criação, vai falar do surgimento dos seres vivos na Terra, vai falar de raças, vai falar de muitas coisas que são importantes, mas muitas das coisas que vai falar, que vem falando, né? A gente está chegando quase no final já do livro 1, muitos deles são colocações mais espiritualistas do que científicas, porque as colocações científicas a gente está seguindo com a própria ciência, trazendo a informação, mas o espiritismo ele vai um pouco além quando ele aborda o lado espiritual. E esse primeiro livro, a gente percebeu, e vai perceber até o fim dele, que está quase chegando, é um livro com muitas obscuridades, com muitas coisas que a gente não compreende ainda, porque fala de coisas muito atemporais e fala de coisas que são muito transcendentes à nossa compreensão. Mas fala, vem os bondosos amigos espirituais, vem o Miramês, né, que é o filósofo aí da doutrina, e vai nos falando, nos dando as explicações que eles podem, às vezes nem eles têm a informação, depende do nível espiritual, né? Exceto Jesus, um espírito de luz, um espírito puro, né? O governador que veio ao planeta, os outros espíritos são espíritos mais ou menos evoluídos, mas ainda muita coisa que, por exemplo, Jesus vive na esfera onde ele vive, não sei dizer como é, nem imagino como seja, tem conhecimentos que muitos desses outros espíritos que trabalham para ele não têm. Então, imagina nós, quando nós nos deparamos com informações, com explicações de espírito de um certo nível evolutivo, isso é uma bênção para nós. E a gente tem presenciado nesse nosso estudo as informações do Kardec, as informações de outros, mas principalmente a do Miramês, que é um espírito já de um nível evoluído bastante grande, né? Então, hoje nós vamos entrar na aula 24, e a gente estava falando das raças, né? E ele termina hoje a questão das raças, como é que as raças surgiram, apareceram, tudo isso nós viemos falando da aula passada, e hoje a gente vai dar finalização nisso. Estamos na questão 53, lembrando que vai até 75, mas aí daqui a pouco algumas questões ficam mais resumidas, então isso vai ser mais breve para entrar no livro 2. E quando entrar no livro 2, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós não vamos passar pergunta por pergunta, conforme foi explicado lá no começo, na introdução, quando nós explicamos como nós íamos estudar.
Então, no livro 2, nós vamos fazer por assunto. Então, são várias questões de um assunto, vamos resolver todos eles. Outras questões de outro assunto. Então, o próprio livro é distribuído em tópicos por assunto com as questões relativas a ele. Isso vai ficar uma coisa bem interessante. Então, aqui uma continuação de comentários de Milamés desse assunto das raças. E ele fala o seguinte, olha, as raças surgiram por afinidade a determinadas regiões. E ali trabalharam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue a seu próprio destino, como se fosse um espaço e o tempo que cuidasse das suas necessidades. Então, o que Milamés está falando para nós aqui, independente do local, independente de raça, independente de qualquer coisa, todos são assistidos por Deus, da mesma maneira, pelos bons espíritos. E aí, quando a gente fala isso, a gente encontra algumas contradições no mundo passado e ainda até hoje, de determinadas raças que sempre se considerou como assim o povo escolhido. Nós, todo mundo já ouviu falar isso, é o povo escolhido, o povo escolhido. Não existe povo escolhido. Nenhum povo é escolhido. Ah, mas os espíritos mais evoluídos são escolhidos. Não, não são escolhidos. São mais evoluídos porque chegaram lá. Todos são escolhidos. Não existe exceção. Então, não tem a raça que vai ser relegada e nem a raça que vai ser privilegiada. Isso não existe na lei divina, né? Deus é Pai bondoso e santo. Todas as raças, todas, desde o princípio, foram tuteladas por falange de espíritos angélicos que cuidaram e cuidam das suas ascensões. Então, Milamés está deixando bem claro, para que ninguém fique com nenhuma dúvida mínima possível, que não existe privilégios, não existe raças ou povos escolhidos. Não existe esse negócio de escolhido. Isso aí é uma coisa da religião, e, em geral, as religiões criam muito problema com relação ao entendimento da divindade do plano espiritual. E nós que somos espíritas, nós temos que ter cuidado para a gente também não fazer coisas parecidas, né? E coisas parecidas a gente percebe em muitas situações dentro do próprio espiritismo, não na doutrina, mas nas pessoas, né? Movimentos mediúnicos, pessoas falando coisas para os outros que não deveriam. Essas coisas a gente percebe isso nessas andanças que nós fizemos no movimento espírita há mais de 40 anos, a gente percebe algumas coisas. Porque o ser humano é assim. O ser humano ele tem dificuldade de se controlar, e médium, em geral, é um ser que precisa ter um controle maior, porque ele tem algumas capacidades para o trabalho, para servir, mas se ele usa essas capacidades para se sobressair, ou para ficar falando, olha, estou vendo um espírito aí, estou vendo... Isso ele já está criando um problema mediúnico para ele mesmo. Então, não existe privilégio, não existe raça. O médium não é privilegiado por ser médium, de jeito nenhum. É uma missão que ele tem, é uma prova que ele tem, é um dever que ele tem. Então, só para a gente deixar claro, não só as raças, mas também as atividades que nós executamos dentro de uma casa espírita. A Grace quer comentar. Aliás, a propósito, falando de médiuns, no domingo nós assistimos um filme do Zé Arigó, um médium que a gente é antigo, não esse mais recente, que era o João de Deus, que foi muito polêmico, mas o filme do Zé Arigó é um filme bonito. Eu sugiro que assistam, se vocês não assistiram, que retrata bem essa questão de mediunidade, o papel do médium, e deixa muito claro que o fato dele ser médium, um ótimo médium que curava, segundo lá o filme retrata, que ele curou milhares de pessoas. Ele não, o Dr. Fritz, né, que era o espírito que operava através dele, e ele mesmo tinha um problema sério no coração. Ele tinha filhos, um dos filhos conseguiu, doentes, um dos filhos, ele conseguiu curar, né, que teve a bênção, foi o merecimento de ser curado, o outro filho e a esposa não. Então, ele deixa muito claro, né, que é de acordo com o merecimento de cada um. Não tinha privilégios, porque ele era o médium, se
foi curado ou que curou a família toda. Não. Muito interessante. Eu vou colocar o link lá para vocês. Eu não sei, porque eu não sei se a gente viu pelo YouTube, acho que não foi. Não, eu vou dar, a gente vai dar uma olhada. Vocês já viram? Já viu, o nome do filme não é Zé Arigó. Zé Arigó tem vários filmes. O nome do filme é Predestinado. Porque existe um outro filme chamado O Predestinado, que é de ficção, que é excelente, mas é outra história. Então, o nome do filme é Predestinado, José Arigó. O filme é maravilhoso, não só que me trouxe uma imagem do Zé Arigó diferente do que eu tinha, desde pequeno, de uma pessoa muito boa, muito tranquila, muito em paz. Isso é uma coisa muito bonita. Você já assistiu, Fred? Já assistiram? Então todo mundo... Estou pensando que eu estou contando novidade, mas todo mundo tá bom. já Vamos sabia. Lá, vamos seguir. Aqui, a gente vai entrar no item 4, diversidade das raças. Então, falou das raças, agora tem a diversidade. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não deve os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, quem faz a pergunta é o Kardec. Mas o Kardec era uma pessoa extremamente inteligente e capaz. Mas ele não está fazendo só a pergunta porque ele tem dúvida. Ele está fazendo a pergunta porque as pessoas... E o livro é para servir as pessoas, uma comunidade. Ele sabe que na comunidade isso tem dúvida. Então, a pergunta é, se a espécie humana não procede de um só tronco, não deve os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, está a resposta. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então, o que está falando aqui é assim, olha, todos os homens são irmãos em Deus, são animados pelo Espírito e têm o mesmo alvo. Todos vão para o mesmo destino, para o mesmo determinismo, que é se tornar espíritos perfeitos, espíritos puros. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando você olha essa resposta, essa pergunta, você pensa em quem? Você pensa no ser humano que vive no planeta Terra. Mas todos os seres, eles têm uma presença divina em si. E não é só o ser humano. Todos os seres têm uma presença divina em si, no nível em que estão. E quando a gente fala uma presença espírita em si, não é só aqui na Terra, é em todos os lugares do universo. Em todos os lugares do universo. E a grandeza disso, eu vi um vídeo hoje, eu estava fazendo a caminhada, vi um vídeo, vou passar para vocês, é uma coisa incrível, é uma coisa absurda, a grandiosidade desse processo em que a gente olha e estuda, pensando nós aqui na Terra e Deus. Não, a coisa é de uma dimensão assustadora, em que chega um ponto que você fala, para por aqui, porque daqui para frente minha cabeça não cabe mais nada. Depois eu vou passar isso para vocês darem uma olhada, que é muito interessante. De novo, quem quiser interromper, perguntar, falar, a qualquer hora. E aí o Miramês vai comentar para nós. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Se, porventura, alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, porque vivemos e nos alimentamos nela. Ou seja, olha que coisa maravilhosa, né? A luz, a energia, não é o nome certo, não é energia, mas essa fonte de vida que é Deus, nós nos alimentamos dela todo dia. Isso a gente não entende, um dia nós vamos entender. E uma maneira de entender é pensar em Jesus quando ele falava, eu e o Pai somos um, né? Mas aí as pessoas fazem confusão com isso, falam que Jesus é divino, que é o próprio Deus. Não. Eu e o Pai somos um, ele está comigo, eu estou com ele. Por quê? Totalmente ligado. E se tiver um desligamento, que é impossível, não tem como, pereceria. Por quê? Porque o alimento da fonte de vida terminaria. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tônica altamente grandiosa, porque constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. É o outro lado da moeda, né? Todo mundo é igualzinho, são irmãos, são seres que têm um DNA parecido. Não, tem variações. E essas variações é que faz a grandiosidade divina mostrar, né, a sua perfeição, a sua capacidade de fazer coisas
diferentes, e essas coisas se combinando cria uma coisa maior, né? Porque é assim, a gente aprende teoricamente que quando nós nos juntamos ou compreendemos outras raças, outros povos, outros tipos de pessoas, qualquer que seja, nos agrupamos, trocamos ideia, isso faz o crescimento acontecer. São os processos mercantilistas, são os processos de viagens, né, que foram acontecendo, os desbravamentos, tudo isso são encontros de raças. Alguns bons, outros não tão bons, mas de qualquer jeito, esses encontros promovem processos de crescimento, de progresso. Aí nós saímos dali, daquele item, e entramos no item 5, que é a pluralidade dos mundos. Esse aqui é muito bonito. Pluralidade dos mundos quer dizer que os mundos são plurais, existem, né? Existem mundos, né? Vamos ver aqui. Não é multiverso, né? Mundos, né? 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa é uma pergunta que é interessante, mas ela contrasta, para quem gosta de astronomia, de ver essas coisas, eu gosto da ciência daquilo e tudo mais. Quando você recebe a resposta secamente sim, aí você fala, mas como assim? Não é bem assim, não é? Ou não é? Então vamos ver. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Mas isso nós espíritas já sabemos, de qual é salteado, né? Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Então aqui está colocando assim, os seres que estão aqui nesse planeta, principalmente aqueles que não acreditam em mundo espiritual e nada disso, eles, quanto mais científico eles vão ficando, mas deixando de lado a questão espiritual, mais eles acreditam que nós somos seres os mais inteligentes que existem no universo. Não tem outros. Por quê? Porque eles medem a vida pela maneira como é a vida na Terra. Então, uma pessoa não pode viver sem oxigênio. Então, em qualquer planeta que for não tiver oxigênio, não pode ter vida. Como assim? Né? Então, essa questão de falar a Terra está num ponto certinho para ter a vida. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não tem vida. Não tem a vida do jeito que a gente conhece. Mas quem somos nós para falar que esse tipo de vida que nós temos, estamos falando fisicamente, né, é só esse que existe? Aqui na Terra, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, aqui na Terra, no nosso planeta, tem situações bem inóspitas que têm vida. Então, por que não teria em outros planetas? E tem que considerar outra coisa. Os planetas passam por processo de transformação. Pensa na Terra. Planeta Terra, há 4 bilhões de anos atrás, era o quê? Estava em formação. Eram meteoros, meteoritos e tudo caindo e propagando fogo, incêndio, em tudo, durante, não é mil anos, é milhões de anos. O processo de transformação. Depois vem as fases do gelo, fase do fogo, fase do gelo. Aí que vida que não tinha quase vida nenhuma, estava em processo de transformação. Aí quando você olha de longe, olha, aquele planeta lá não tem vida. Pô, não tem vida material, porque os espíritos estão lá trabalhando. Estão lá trabalhando. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Vocês lembram das aulas anteriores, que ele fala da geração espontânea? Né? Quem não viu a aula, se viu o vídeo. Geração espontânea, ele fala, olha, geração espontânea, na verdade, não é que surgiu do nada. Já existia o germe no planeta, e quando o planeta estivesse pronto, o germe, né, produziria a vida. Então, quando fala assim, não tem vida, não, a vida não foi ainda, entrou em processo de crescimento, mas ela está lá guardada, esperando o planeta se aprontar. E quando a gente fala disso, a gente tem que pensar que nós não estamos falando de anos, séculos, estamos falando de milhões, às vezes bilhões. Quantos bilhões de anos a Terra passou para ter a primeira vida? Cientificamente, tá? Que a gente não pode dizer que é completamente certo.
mais ou menos 2,5 a 3 bilhões. Os primeiros seres que apareceram na Terra foi no mar, e foram bactérias, coisas e vírus, coisas absurdamente pequenas, que apareceram em determinados tipos é como se fosse umas chaminés que saía a água quente dos vulcões que estava dentro da Terra por aquilo ali. E em saindo ali naquela chaminézinha, ali a diferença do calor e do frio gerava um processo e apareciam bactérias, os primeiros seres. Ah, não tem vida? Como não tem vida? Entende? A gente tem que ter cuidado, é que a gente tem um erro, nós cometemos um erro, na vida inteira a gente faz isso. Nós, espíritos inferiores, fazemos isso errado todos os dias, a vida inteira fazemos, para analisar uma coisa que a gente faz, isso é uma coisa incrível. A gente costuma ver um pedaço do filme e já sair na conclusão. Isso é muito comum na nossa vida. Ver um pedaço do filme, ver uma cena e já tira a conclusão de tudo. Isso é um equívoco. Um espírito evoluído não é assim. Um espírito que evolui, tem um grau de evolução maior, ele não vê dessa forma. A cabeça dele funciona completamente diferente. Ele não vai olhar uma cena e tirar uma conclusão, ele vai pensar. O que originou isso? De onde vem essa situação? Para onde está indo? É o mínimo que tem que se pensar. Porque muitas das vezes a gente olha para uma coisa e tem a nossa visão. E a nossa visão pode estar tão equivocada e a gente achar que está completamente correto. Isso é comum demais no nosso mundo. Então, para a gente aprender sobre a vida, a gente tem que estudar. E essas coisas vão nos despertando. Esses conhecimentos, essas informações, que parece assim, uma informação muito diferente da minha vida, está longe do que eu penso. Não. Ela traz intrínseca nelas coisas que nos fazem pensar com maior grandeza. Isso é importante. Certos, a continuação do Kardec, certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Então tem que ter uma razão, não é só para a gente se divertir ou ter prazer de ver as coisas. Aliás, não há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze de privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Está reforçando. Tá? Quem ainda não se perguntou, ao considerar a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados? Quem nunca pensou nisso? Não se compreende que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Tem atmosfera de vários tipos, né, em outros planetas. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando às nossas vistas a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto e dá a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que deve habitar. Vamos pensar no inseto, vamos pensar num bichinho, por exemplo, como a abelha, que produz coisas que são fantásticas, né? E aí, quando você olha a vidinha da abelha, a quantidade de tecnologia, de engenharia de vida que existe na vida das abelhas é assustador. O sistema de comunicação das abelhas é absurdo. Elas fazem uma comunicação, elas têm aquelas operárias, tem as batedoras, tem as que procuram o lugar para pegar o pólen, onde está o pólen, ela acha, a outra acha longe, a outra acha perto, volta, faz uma dancinha, e na dancinha todas percebem, aqui que está mais perto, ela está dançando de um jeito que fala que nós vamos encontrar isso aqui mais perto, vamos com ela. Gente, o que é isso? É isso que ele está falando aqui. Né? Até o menor inseto e dá a todos eles órgãos apropriados ao meio que deve habitar. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente precisa tomar gosto para ver essas coisas e ficar impressionado com a divindade, como as leis divinas protegem todos os seres, todos os seres. Aqui eu trouxe uma curiosidade. Sim, há vida em algum dos ambientes mais extremos da Terra, graças a organismos chamados extremófilos, que desenvolveram estratégias de sobrevivência única em condições de frio intenso,
calor, radiação, acidez ou ausência de oxigênio, como em lagos subglaciais na Antártida, o deserto do Atacama ou o interior de rochas e profundezas oceânicas, como a Fossa das Marianas. O que eu trouxe aqui é só para a gente entender que, mesmo aqui no planeta Terra, locais ou situações que contrariam tudo que nós podemos falar que é um ambiente razoável para ter vida, não tem nada de razoável para ter vida, tem vida. Tem vida. Opa, peraí. A Fossa das Marianas, para quem não sabe, é a região mais profunda dos oceanos, situada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. Ela abriga o Challenger Deep. Deep é de profundidade, né? E desafio de profundidade, alguma coisa assim. O ponto mais profundo da Terra, com aproximadamente 11 quilômetros de profundidade. 11 quilômetros de profundidade é muito mais fundo, vamos dizer assim, do que o Everest. O Everest caberia ali e ainda sobraria espaço. Esse ambiente é extremo, com temperaturas congelantes, ausência de luz solar e uma pressão 1000 vezes maior que a do nível do mar. 1000 vezes. A fossa foi formada pela subducção de placas tectônicas e, apesar de sua hostilidade, abriga vida. Vida marinha única e é um dos locais mais inexplorados do planeta. Aí vai falar aqui a localização, vai falar da formação, tudo mais é uma curiosidade para a gente entender. Exploração da vida marinha, condições, depois vocês podem ler isso aqui, né? Eu vou mandar esse material para vocês. E a vida. Apesar das condições extremas, o ecossistema da Fossa das Marianas abriga espécies de animais e vegetação que só existe nesse ambiente. Gente, e aí, quando a gente pensar, mas lá não tem oxigênio tanto, lá não tem uma temperatura bonitinha, lá não tem ventinho, não tem solzinho, então não tem vida. Opa, pera, só pegar aqui na Terra, vai nesse Atacama, vai nesse Fossa Mariana, vai ver, lá no Fossa Mariana não vai, porque nem dá para chegar, que é complicado o negócio, né? Então, isso aqui é uma curiosidade que eu trouxe, tá? Só para ilustrar. E aqui na Revista Espírita, de março de 1858, ele diz: por que, então, não admitir que certos seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e num meio completamente diverso do nosso? Isso que ele está falando aqui na Revista Espírita está colocado no que eu coloquei atrás, que já são coisas mais modernas, informações mais recentes, né, que mostram tudo isso. E que não precisa nem falar de outros globos também. Ok, mas aqui na Terra mesmo tem situação que você fala, não, aqui não tem vida de jeito nenhum. Quem gosta de ver o mundo animal, aqueles flamingos, vocês já viram aqueles flamingos que fica tudo rosa porque eles têm uma dieta? Eles vivem em locais que a gente não consegue chegar. São lugares ácidos, uma coisa complicada, e ali eles se alimentam, reproduzem. E aí? Né? É a divindade. Né? Revista Espírita de março de 1858. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visão da presença de seres que vivem em outros mundos, nada prova que não possa existir organismos apropriados ao meio ou a um clima qualquer. Partimos do princípio seguinte, vamos imaginar. Vou fazer uma suposição, tá? Não estou dizendo que é isso, mas só para a gente criar aqui uma maneira de ver, uma simbologia. Imagina um planeta do sistema solar que vai às naves, vai tudo, vai lá, afinal não tem vida, é só terra, não tem água, não tem isso, não tem aquilo. Ok, então não tem vida. Como você sabe? Como você sabe que ali não é um planeta que está numa fase de desenvolvimento e que os germes estão ali? E que um dia esses germes vão eclodir por alguma razão, por várias coisas que têm que acontecer. Quantas coisas aconteceram no planeta Terra para chegar na vida que nós temos hoje? Quantas vezes milhões de anos de fogo, de vulcão, explodindo o planeta, no sentido de muito fogo? Quantas vezes geleiras, eras glaciais? Tudo isso são processos que dizimou, não 100%, mas quase 100% de todos os seres no planeta mais de uma vez. É só a gente pegar a história. E aí?
Ah, aquele planeta está tudo gelado, não tem vida não. Está pegando fogo lá no planeta inteiro, então não tem vida lá não. Como assim? E hoje, como é que tem? Essa vida toda que nós estamos vendo aí, né? Tem que entender. Ao contrário, diz o simples bom senso, que assim deve ser, pois repugna a razão crer que esses inumeráveis globos que circulam no espaço sejam simples massas inertes e improdutivas. Por quê? Por que Deus faria isso? Agora, de novo, se a gente está vendo uma cena do filme e não vê o filme todo, a gente não pode chegar a uma conclusão. Você pode ter planetas que passam milhões de anos, talvez até bilhões de anos, em processo de preparação. Né? Em processo de preparação. É diferente de fazer um bolo, que com meia hora, uma hora você prepara um bolo. A Grace é especialista disso, ela sabe. Mas e preparar um planeta? Preparar um planeta para que os germes que estão ali estejam na condição adequada, que o planeta já foi curtido. Vamos falar a palavra curtido, né? Ele foi fogo, foi gelo, foi fogo, foi gelo. Pronto, agora ele está com todas as suas camadas sedimentares preparadas. O seu centro já está preparado, está tudo no esquema para começar a aparecer a vida. Mas se você está vendo o planeta com um pedaço de filme e olhando ele que está em fogo, olhando que ele está em gelo, olhando que está deserto, você vai dizer, lá não tem vida, não vai ter vida. E essa é uma visão que a gente precisa começar a compreender mais e que serve para a nossa vida no dia a dia, para as coisas pequenas. Chegamos, pois, por um simples raciocínio. Opa! Uma pergunta. Opa. Mais uma curiosidade. Só uma coisa, Maurício. Antes de você fazer a pergunta, só uma coisa. A gente adora pergunta. Pode fazer. Como é que a gente tem alguma literatura, tem informações para falar de capela? Como é que é capela? Como é que são os seres capelianos? Deixa eu só entender que eu não ouvi direito a sua pergunta. Queria saber se tem alguma literatura, algum estudo com informações sobre capela, como é que é os seres capelianos. Não sei se tem exatamente física, como é que eram os seres, eu não sei exatamente, mas a literatura oficial do Espiritismo sobre capela é o livro, né, do Emmanuel, que fala sobre a migração, e o nome dele é um nome que eu não gosto, mas é o nome, Os Exilados de Capela. Na verdade, deveria ser Os Exilados da Capela, porque não é capela, é o sol, não é sol, é a estrela, que a gente fala sol é o nosso. Então, capela é a estrela, né, onde tem planetas, e um dos planetas teve o quê? Teve migração. Então, esse livro conta isso. Então, se você for lá no Google, eu acho que até no Google você acha ele em PDF, porque ele já é tão antigo que já deve ter caído em... Essa é uma coisa. Eu passei um filminho que é feito com IA, não sei se vocês viram, sobre capela. Né? Eu mandei para vocês no grupo, há uns 3, 4 dias atrás. Ele é bem organizadinho, ele dá umas informações boas, mas ele é feito por IA, então ele tem umas fantasias, vai mostrar a cara dos capelinos, que aquilo é uma maneira de fazer, tá? Não tem essa informação, né? Não tem essa informação. A ideia é assim, nós estamos num planeta de expiação e provas, então nós estamos passando por uma transição. Nós vamos, se formos, para um próximo passo, que é planeta em regeneração. Tem diferença dos corpos? Não, não tem. Então, teoricamente, quando Capela veio de lá para cá, a grande questão que houve foi a questão que aqui ainda era tão primitivo que os corpos ainda eram muito macacoides. Era uma mistura. E eles já tinham um corpo, vamos falar assim, melhoradinho, um pouco melhor que o nosso, porque eles já estavam indo para um nível de regeneração. Aí sim tem esse confronto que dura um tempo, mas depois a coisa se mistura e resolve. Agora, falar diferença mesmo grande de corpo, aí é um nível de planeta além de regeneração, que é um ditoso, um celeste, aí vai. Aí não, né? Mas dá uma olhada no filme que eu passei para vocês, ele é curto, ele é muito bem feito, tem fantasia ali? Tem, mas não importa, vai dar a história boa. E o livro é Exilados de Capela, é o melhor. Tá certo? Então vamos lá. Assim tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte.
em globos sólidos, no ar, nas entranhas da Terra e até nas profundezas etéreas. Pronto, aí, ó. Então, peraí. Primeira coisa. O planeta é habitado ou não é? Qual planeta que é habitado? Mas por que só planeta? Não é só planeta. Aqui ele não está falando isso. Ele está falando que tem vida, não é só nos planetas, tem vida no ar, nas entranhas da Terra e até nas profundezas etéreas. Até nas profundezas etéreas. Isso é uma coisa incrível. Gente, tem uma coisa tão bonita que eu vi um vídeo, e não terminei de ver, mas eu comecei a ver e vi bastante, que é um vídeo que o Haroldo Dutra faz um podcast, ele está no podcast e ele conta uma história, que é uma história que eu conheço da época do Chico, mas ele vai falando, e eu não vou contar aqui para vocês, eu vou só mandar depois o link, e vejam, façam um esforço e vejam, porque a dimensão da grandiosidade, ela dá um tilt na cabeça da gente. O negócio é pegado mesmo. Vamos lá. Ué? Oi, pode falar. O que são profundezas etéreas? Primeiro, vamos pensar. Quando você fala de acho que aqui profundeza, você entende que é algo muito Nossa, o que é isso? Muito profundo, muito longe, com uma coisa muito... Vamos pensar uma coisa longe, esquecendo a palavra profundeza, porque aí você tem para baixo, para cima, e não existe isso no universo. Né? Então, pensa em profundeza, algo que está longe, descomunal. Etérea por quê? Porque não tem nada físico ainda. É tudo etéreo, é sutil, como é que nós vamos falar assim? São objetos que não têm ainda nem o átomo, eles estão antes disso, estão lá nos quânticos, ou até antes dos quânticos. É o éter, é o fluido, né? O fluido vital, o fluido etérico. Então, são coisas, e ali já tem vida, que ele está falando, mas não é a vida como a gente imagina, né, gente? É uma vida. É disso. Não sei se isso te explica, porque também profundezas etéreas a gente pode falar de uma forma figurada, como eu falei. Eu não sei falar de outro jeito, não tenho ideia. Tá bom. Ok? Então vamos lá. Tá. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Pronto, a resposta já está óbvia, né? Não. De modo algum se assemelha. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Se você pensar aqui no sistema solar, cada planeta é de um jeito. Um é gasoso, o outro é quente demais, o outro é muito frio, o outro quase não tem sol. Um leva 365 anos para dar uma volta, o outro leva 84 anos. Né? Acho que é Netuno, são 84 anos, alguma coisa assim. Então tem essas coisas assim que, olha, mas incrível. Mas não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Tudo tem uma relação. E nesse podcast do Haroldo, vocês vão entender as relações que existem, matemáticas dessas coisas loucas que existem. Né? Não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes os seres que os habitam? Então pronto, está já resolvido, né? Claro, sem dúvida. Do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, imagina que não houvesse água, o mar, e não houvesse os pássaros no céu. Então todo mundo que existe no universo, toda é gente igual a gente aqui? Não, mas tem o mar lá, entende? Essas coisas que para nós são comuns, mas se nós não tivéssemos vivendo isso aqui, esses seres que vivem no mar, esses seres que vivem no ar, seriam coisas absurdas para nós. Né? E para nós é uma coisa comum. Muito bom. Aqui o Miramês. Deixa eu ver aqui a hora. Presta aqui, meu amor. Não, vamos só mais 4 minutinhos aqui para a gente deixar um tempinho para a gente falar. A matéria primitiva é a mesma em todos os mundos. A maturidade é que modifica a sua composição. Pronto. Miramês, numa frase, já resolveu todo o problema. O que ele está dizendo é o seguinte: a matéria primitiva é a mesma. Que matéria primitiva é essa que é a mesma? Qual que é? Início de tudo. Mas que matéria que é essa? Princípio material. Princípio material. Princípio material quer dizer o quê? Não precisa falar mais nada. É o princípio de tudo. Tudo se origina numa coisa chamada princípio
material. É a mesma para o universo inteiro, é a criação divina. Mas a maturidade, os processos de transformação, o tempo, maturidade tem a ver com o tempo, é que modifica a composição, vai modificando. Né? Nós já falamos aqui para vocês das estrelas que são nova, supernova, né? Quilonova, tudo isso. O que elas fazem quando elas entram em processo de declínio? Elas criam uma expansão e uma explosão. Na explosão, elas criam as matérias primordiais, não as primitivas, primordiais da tabela de Mendeleev, que a gente conhece, né? Que são os químicos. Então, é processo de maturação. Quer dizer, ali precisava... Então, o universo precisa de criar os produtos químicos, os átomos, tá bom. Então, onde é que está a fornalha que faz isso? São as estrelas, as grandes estrelas, né? Podemos observar pelos olhos da própria ciência oficial da Terra que são encontrados neles, segundo seus aparelhos de observação, elementos que existem na Terra e certamente outros que escapam às sensibilidades dos instrumentos dos homens. Então, aqui está falando da química, que você pode, através dos aparelhos, identificar, e outros que escapam. No momento, saber ou não se os mundos são constituídos dos mesmos elementos, pouco importa. A urgência da atualidade é outra, bem diferente. Aí lá vem ele, né, o Miramês. É estudar o amor, analisá-lo e vivê-lo, ou procurar viver essa virtude por excelência. Então, ele está colocando assim, olha, nós estamos estudando isso porque faz parte do, né? Faz parte do jogo, faz parte do processo, do estudo do livro. Mas isso é importante, mas tem coisa mais importante. Não vai querer se enfronhar nisso e se tornar um especialista. Você pode fazer, mas não se esqueça de estudar o que é mais importante. Nós estamos aqui numa doutrina, filosofia, religião e tudo isso, né? A constituição física dos mundos tem algumas diferenças, porém, tem muito mais igualdade do que diferença em tudo que se refere, desde a forma até os elementos. Então, a constituição física, eu falei, o mundo gasoso, o mundo muito físico, né? Rocha, o outro que é erupções, uma estrela, o outro que é muito quente, que parece que não viveria nada lá, e a gente não pode dizer isso, tem de tudo. Mas ele diz assim, que no fundo, a diferença é muito pequena. Os materiais que constituem aquilo são muito comuns aos mundos. Deixa eu saber. Vamos aqui não, vamos até aqui só. Certamente que existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Eles acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos, na escala de amadurecimento. Então, está ratificando aquilo que já foi falado lá atrás. Se nos encontrarmos num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, quer dizer, o que quer dizer rarefeita? Ela não é sólida como a nossa, né? Ops. Eita. É rarefeita. É lógico... O que é isso? Passou. É lógico que a organização fisiológica tem que ser diferente. Tá com a coisa, tá indo onde não devia ir. É lógico que a organização fisiológica tem que ser diferente, por não precisar mais de certos órgãos, como estômago, intestino. Lembra que eu falei disso na semana passada? Não tem perna. Foi aqui ou foi na outra? Foi aqui. Não tem perna, não tem dente, que coisa estranha que deve ser. Mas como assim? Mas não tem nada de estranho. Estranho vai ser nós mastigando as coisas, não precisa disso, né? Queremos dizer que a gênese em todos os globos do universo é a mesma, movida pela mesma lei. No entanto, o tempo e o espaço... Gente, o que é isso? Olha, está passando sozinho, vocês acreditam? Estão querendo me adiantar aqui. Os espíritos. Estão com pressa de acabar. Estão com pressa de acabar. O tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Então, vamos lá. Deixa ele estar apressado, deixa aqui. O espírito é o mesmo. O tempo e o espaço significa corpos diferentes que vão atuar, porque precisa de adaptação do corpo com o ambiente, né? Então, ele vai ter mais coisas, menos coisas, então ele não vai mais se alimentar de coisas físicas, vai se alimentar do prana, como dizem, ou do fluido vital.
então ele não precisa de corpo físico do maneiro, mas isso é quando ele chegou num nível muito evoluído. Porque os espíritos precisam passar por um processo de relação com as coisas físicas. Porque o mundo material, físico, como a gente conhece ou parecido com esse, ele cria muitas limitações. E essas limitações são chaves importantes de aprendizado na nossa vida. Eu não vou seguir mais. Ele vai entrar aqui na pluralidade dos mundos. Não, nós já estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ficar por aqui. Então, deixa eu ver onde nós paramos aqui. Nossa, mãe. Só um minutinho. Não. Tá bom, aqui. Tá, 58. Gente, estou saindo aqui. Vamos gastar um tempinho aqui. Opa, chegou a Sheila aqui. Ô, Sheila, você estava nos ouvindo? Então tá ótimo. Então tá ótimo. Ok. Deixa eu tirar aqui. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Olha, o StreamYard está com um probleminha, tá vendo? Eu estou mandando remover aqui, ele não está removendo, ó. O que está acontecendo? Oi? Não, eu não estou conseguindo remover, entendeu? Eu tenho que remover isso aqui, ó. Ó, ele não está aceitando remover. Que é aqui que você coloca, ó, remover. Ok, vamos ficar sem remover mesmo. Ok. Gente, vamos lá. Alguma dúvida, pergunta, algum comentário? Nós temos alguns minutos aí. E ele ainda continua passando, também. Ele está teimoso. O que eu acho interessante, gente, é que eu fico o tempo todo aqui pensando, que bom, né, que o Espiritismo nos oferece essa oportunidade da gente explorar, de conhecer essas coisas que são coisas que normalmente a gente não sai conversando, né? Yara, o seu Paulo, Sheila e Yolanda, a gente não vive numa roda de amigos falando, será que existe vida no outro planeta? Como que será? Todas essas considerações, né? A gente não tem essa oportunidade. E aqui a gente tem a oportunidade de realmente alargar nossa visão, de ter uma percepção melhor da nossa realidade, do mundo que nós vivemos, né? Eu acho isso fantástico, muito bom mesmo, né? A gente está numa iminência, teoricamente, se tudo que a gente está estudando, lendo, vendo, é exatamente o que a gente imagina, ou o que estão falando, a gente está aí na iminência de viver um período de contato com os seres que estão ajudando já no plano espiritual de outro planeta. Isso vai acontecer, com certeza. Eu faço uma ideia bem parecida com isso. Quando eu imagino as colônias espirituais, quando a gente desencarna, vai para essas colônias, que elas poderiam, inclusive, ser em outras estrelas, outros mundos que sejam habitados. Não pode ser isso? A colônia ela é só virtual? Não, você está falando das colônias onde as pessoas desencarnam e às vezes vão para essas colônias aqui na Terra. Isso. Então, a gente estudou lá no livro da Transição, vocês vão lembrar que nós estudamos que existem 7 níveis na Terra. Lembra? 7 céus, 7 níveis. E os níveis mais altos são espíritos extremamente evoluídos, mas estão aqui trabalhando. Mas faz parte... Fica tudo na Terra ainda. Fica tudo... Não, mas assim, dependendo do nível que vai, ele não encarna mais. Ele não precisa, mas ele fica aqui porque faz parte de um processo, esse trabalho. Imagina que agora nós estamos vivendo um momento crítico no planeta, que é a transição. Então, tem processo onde Jesus é o responsável, mas ele tem uma pleiade de espíritos evoluídos ajudando nisso. Então, se você pegar alguns livros, ele vai falar, por exemplo, que em nosso lar
ele fala assim, olha, aqui em nosso lar, esses processos de migração, que já estão levando há muito tempo espíritos para o outro planeta, são naves espaciais, um plano espiritual, mas no nível de formatação lá do mundo espiritual. Mas são naves. Na época que eu li, eu lembrei de Maracanã. Quem já viu o Maracanã sabe o tamanho do Maracanã, né? Que cabia 150 até 200 mil pessoas. Ele fala, mas são naves que cabem milhões. Aí você fica quieto, que tamanho de um país, de um estado, que aquilo leva. Chegou, colocou e vai embora. Né? E quando você vê o filme que eu passei para vocês no grupo do Capela, vocês vão ver que fala isso também, que esses espíritos foram trazidos, foram levados de Capela para aqui, para a Terra, em naves monstruosas, e porque Capela não é aqui do lado, não, gente, o negócio é longe. Foram trazidos e ficam no plano espiritual, ali aguardando as coisas para poder começar a encarnar. Vocês já viram um vídeo que fala sobre as colônias espirituais aqui nas proximidades da Terra? Nós fizemos isso na transição, nós passamos. Que tem, de acordo com o tipo de espírito que desencarna, tem vários locais. Aqui em São José dos Campos, nosso vizinho, Fred, tem um bem em cima de São José dos Campos. Em cima de Taubaté, acho que não tem. Mas tem aqui, tem vizinho, né? É bom que ele está pertinho, sem desencarnar. Então vamos mudar para São José. Não, já dá para ir rapidinho, né? Daqui para São José. Então, mas é tão interessante, bonito, cada uma tem uma característica. Então, são várias. Mas essas colônias, se você pegar a história do livro Nosso Lar, que Nosso Lar é uma colônia, e é uma colônia do espírita, que todo espírita fala, eu quero que o nosso lar... É uma colônia. E ela começou a ser fundada, normalmente, foi 1600 e pouco. Ela começou a ser fundada lá atrás, pelos portugueses, acho que tinha português, espanhol, não sei. É uma coisa antiguíssima. E vem. E quando a gente lê Nosso Lar, me parece, eu não tenho certeza, que tinha assim, coisa de... quantidade de seres que viviam lá, assim, milhares. E hoje, recentemente, já ouvi dizer que é coisa de 10 milhões. Então, você imagina o negócio como que é, né? Algo mais? Sim, aí eu estava pensando na dúvida aqui, eu acabei esquecendo. No filme da Nosso Lar, tem uma cena do filme lá que tem uma reunião de vários Jesus de outros planetas. Cristo. Essa que era a minha dúvida, se existe uma inter-relação de espíritos que estão em Capela ou são terráqueos que desencarnaram, estão nessas colônias desses 7 níveis, com os outros planetas onde tem outros seres, outros Jesuses, que aparecem nessa reunião. Outros Cristos. Outros Cristos. Jesus é um nome terreno, é Cristo. Cristo. Então, eu posso responder, mas eu vou fazer diferente. Eu vou mandar o vídeo do Haroldo, porque lá vocês vão dar um bug na cabeça. Vocês vão entender o negócio. O negócio é muito mais complexo do que a gente fala aqui. É legal, é muito bom. E aí ele vai colocando, né, que à medida que vai, só um spoilerzinho, né, que a gente vai redimensionando o universo, e cada um desses níveis tem um responsável. Tem da Terra, tem Jesus. Não, o negócio é algo assim, a mente da gente vai voando. Mas é legal, É aí que eu falo, que bom que o Espiritismo faz a gente pensar nisso, né? Que a gente não fica só no nosso mundo aqui na Terra, né? Nessa ideia de que é uma única. É um alargamento de visão, uma de coisas. Mesmo, É uma muito expansão. bom. Ô, gente, é isso. Chegamos no nosso tempo aqui. Um prazer enorme, agradecemos imensamente vocês. Não deixem de ver as aulas passadas, porque eu sei que a gente não conseguiu ver por várias razões. Tentem ver para dar seguimento. Estamos chegando no final do livro 1.
O livro 2 é o maior livro, é 55% de toda a doutrina, mas como nós já fizemos um cursinho de médio aí, nós vamos fazer ele de uma forma um pouquinho mais compacta, tá? Então, estamos chegando quase lá. É isso? Alguém quer fazer a prece para fechar para a gente aí? Eu faço. Opa! Por favor, Frei. Prazer. Aproveitando esse momento, possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, causa primária de todas as coisas, em agradecimento a essa oportunidade de estudo que Ele nos ofertou nesse dia de hoje. Agradecer a espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, que sempre nos intuem, nos protegem e criam esse ambiente propício para o estudo. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, porque para que sempre esteja presente conosco. E aproveitando para pedir à nossa Mãe Santíssima que estenda seu manto de misericórdia para todos aqueles irmãos que enfrentam dolorosos processos de encarnação em meio à guerra, em meio à fome, aqueles que estão em situações de doença muito fragilizados em hospitais, em asilos, em orfanatos e também nos presídios. Que nossa semana sempre seja sempre abençoada e que o Cristo ilumine nossos lares, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, Obrigada, Fred. Muito obrigado. Fred. Um abraço, seu Paulo, Abraço. Liara, querida. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. Obrigada Beijo. por mais um Até ensinamento. semana que vem. Boa Deus noite, gente. Boa Fiquem noite. com Deus. Estamos Amém. fechando aqui, hein? Se Deus quiser, semana que vem eu consigo. Deus quiser. O dia que você estiver por aqui,